Olá galera, vamos uma nova live. Hoje irei falar sobre a sexta regra do livro de Jordan Peterson, 12 regras para a vida, um antídoto para o caos. É um capítulo pesado, vocês perceberão isso logo agora no início. Mas o final dele é um pouco mais interessante. O capítulo desse livro é: deixe sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. O que isso quer dizer? O que Jordan Peterson quis dizer? Uma pessoa já assistindo. Jordan Peterson cita exemplos extremos. Um dos exemplos dele é Charles Panzram, que foi um cara, eu não sei se você já ouviu falar, mas um dos maiores psicopatas serial killer que já existiu na história do mundo. Charles Panzram. Inclusive tem um livro da sua própria autobiografia. Charles Panzram teve uma vida horrível, uma infância horrível, vamos dizer. Ele teve uma infância horrível, ele sofreu, foi estuprado, violentado. E ele, eu já disse que é difícil, é pesado, tá? Mas vai melhorar. E aconteceu que, como ele passou a ter uma revolta, um ressentimento muito forte das pessoas e depois da humanidade, de toda a sociedade. Charles Panzram matou dezenas de pessoas e fez tudo o que vocês poderiam imaginar. De terrível, e que nem poderia imaginar. E o que muitas pessoas dizem? Por que ele fez isso? Por causa do seu passado. Mas não é verdade. Porque o que geralmente as pessoas fazem quando sofrem muito, elas fazem o bem. Porque as pessoas também podem aprender com o mal. As pessoas podem sofrerem e por causa disso elas aprenderem a fazer coisas boas, a não fazer o mesmo com as outras pessoas. A verdade, e eu irei citar exemplos aqui. Victor Frankl, ele sofreu demais no campo de concentração nazista. E o que ele fez? Ele foi então destruir o mundo depois? Não. Ele escreveu um livro em busca de sentido. Eu tenho esse livro. E fundou uma escola de logoterapia e revolucionou o mundo aí com seus livros, com sua escrita e com sua teoria psicanalítica. Ou seja, é necessário e é possível que tiremos do caos, da desordem, o aprendizado a partir de algo ruim, aprender algo bom. Nietzsche já falava muito sobre isso. Voltando a falar um pouquinho sobre Charles Panzram, ele, depois de cometer um monte de crimes, dezenas de assassinatos, ele disse: olha, eu queria que a humanidade toda tivesse um só pescoço para eu esganar de uma só vez. E quando ele foi condenado à pena de morte, as suas últimas palavras foram o seguinte: ele disse para aquele que estava ordenado para enforcá-lo, ele disse: apressa-te, seu bastardo, com esse tempo eu já teria matado mais de uma dezena de pessoas. Ou seja, ele era alguém horrível mesmo. E o que aconteceu? Ele era ressentido. Observe o ressentimento. O ressentimento é algo que pode acontecer com todas as pessoas. Observe mais uma pessoa. Observe
o ressentimento. Você pode aprender com o ressentimento. O ressentimento pode te ensinar grandes coisas. Ou você se entrega totalmente ao ressentimento, tornando uma pessoa amargurada e sofrerá muito por causa disso e levará sofrimento às outras pessoas, ou você observará o seu ressentimento, verá que tem... Luciana Fernandes está assistindo, Deus te abençoe, Luciana. E levará você a pensar, olha, tem algo errado. Eu estou ressentido com algo. Onde eu errei? O que eu posso fazer diferente? Ao invés de tentar lutar contra as outras pessoas, se nutrir de ódio, porque isso pode levar a um caminho de sofrimento para nós e para as outras pessoas. Eu assisti várias vezes o filme Relatos Selvagens, um filme argentino de Ricardo Darín, um lindo filme, um filme, inclusive, aconselho a vocês a assistirem o filme Relatos Selvagens. E ele fala sobre, eu acho que 7 relatos, algo assim, e ele fala sobre o ressentimento. O ressentimento de um motorista pobre, que ele no trânsito com outro que era rico, então eles envolvem uma briga fratricida e acabam morrendo os dois. O ressentimento de uma noiva que, ao ser traída, então ela sai traindo o marido e fazendo maior loucura. É interessante o filme, é um pouquinho pesado também. O ressentimento de um homem que era engenheiro de demolição e após ter o seu carro rebocado várias vezes, ele coloca uma bomba em seu próprio carro. Quando é rebocado para a delegacia, ele aciona e explode todo o departamento. Ou seja, ele fala o ressentimento de um homem que tinha ressentimento com a professora, ressentimento com os pais, ressentimento com a ex, ressentimento com um monte de gente. O que ele fez? Ele comprou passagem de avião para todas essas pessoas, sua ex-psiquiatra, ex-mulher, ex-namorada, ex-professora, um monte de gente, e deu de brinde uma viagem para todas essas pessoas, encheu o avião e depois jogou o avião sobre a casa dos seus próprios pais. Isso como resultado de um ressentimento que não foi observado, e é isso que leva o ressentimento, a destruição das outras pessoas e até mesmo de si mesmo. Um pouquinho sobre o livro, eu quero não enfadar muito. O livro fala um pouquinho sobre Caos Panzaran. Eu nem irei ler muito sobre isso, mas inclusive ele cita, por exemplo, Caim. Caim, ao ver que Deus tratava muito bem a Abel, o seu irmão, Caim então se revolta contra Deus. E para atingir a Deus, ele mata Caim. E existem isso. Kael Panzaran, ele tinha ódio da humanidade. Mas na verdade ele tinha não só ódio da humanidade, ele tinha ódio contra Deus. Para atingir a Deus, ele queria destruir a humanidade. Ou seja, até onde vai o ressentimento? Após a experiência de uma atrocidade terrível, o perdão não seria apenas uma covardia ou falta de vontade, de força? Essas perguntas me atormentam. No entanto, as pessoas emergem de passados terríveis para fazer o bem e não o mal, embora tal realização possa parecer super-humana. O que Peterson diz? É natural que as pessoas emergem do lamaçal terrível para fazer coisas boas. Cíntia Dias também está assistindo. Deus te abençoe. Ou seja, a naturalidade é de que as pessoas, ao passar por momentos ruins, aprendem a fazer o bem. Eu vou citar exemplos aqui. Um exemplo cotidiano, tá? Alguém esteve casado ou esteve namorando e sofreu muito nesse relacionamento. O natural é de que aprenda com isso. O certo é, aprenda com isso. O que eu posso fazer diferente? Será que eu errei em alguma coisa? E quando eu falo errar em alguma coisa, talvez você precisou de ser mais verdadeiro, mais firme, não aceitar. Porque muitas vezes o nosso erro não está no fato de não sermos bons com o outro,
mas não sermos verdadeiros conosco mesmo. Porque muitas vezes aceitamos coisas que não queríamos aceitar. Fomos covardes quando deveríamos dizer, não, isso eu não aceito. Conheci alguém, comecei a relacionar, ele agiu dessa forma e disse, não, não aceito. Até que ponto eu neguei dizer a verdade e fui me envolvendo em um relacionamento e aí depois não deu certo, obviamente, porque eu menti a mim mesmo e a todos. E aí depois eu vou ressentir e começar a dizer, homem nenhum presta, ou mulher nenhum presta. Ou seja, precisamos observar os nossos ressentimentos para não passar a termos crenças erradas. Um camarada começa a sair com uma mulher e então ele mente a si mesmo e a sua pretendente, levando ela em um lugar muito mais caro do que ele pode pagar, ou que ele nem quer pagar. O seu sentimento é, eu não quero pagar, eu não consigo pagar, mas ele quer mostrar que ele é o bam. E então ele leva. Só que ele está odioso por dentro, ou pelo menos triste por dentro, porque ele não é o seu costume e não é aquilo que ele pode fazer. Ele está sendo mentiroso consigo mesmo. Ele está negando a realidade e a verdade. E depois, pode ter certeza que essa mentira não perdurará por muito tempo. Uma hora a verdade será esclarecida. Até onde seremos covardes ao negar a realidade e a verdade? A mentira tem um preço. Aí depois a pessoa diz, meu Deus, eu era tão bom para aquela pessoa, eu sempre fiz o bem, eu fiz mais do que eu poderia. É aí que está o erro. Você não foi verdadeiro. Observamos que sempre é possível olhar para nós mesmos e ver que erramos, mesmo quando parece que acertamos. Ou seja, podemos aprender com os nossos próprios erros. O sofrimento, seja psíquico, físico ou intelectual, não precisa de forma alguma produzir o niilismo, que é a rejeição radical do valor, significado e desejabilidade. Niilismo é o que Carlos Paran fez. Niilismo é o que muitas pessoas fazem quando acontece aqui no Brasil, Estados Unidos, quando a pessoa começa a matar um monte de gente, porque ele se tornou niilista. Ele já desacreditou da humanidade, de si mesmo, das pessoas, e começam a fazer tudo isso. Não. É necessário e é bom, e o certo é que aprendemos com o sofrimento, coisas boas, não coisas ruins. Ou seja, escute o seu ressentimento para você fazer coisas boas e não ruins, e não ter crenças erradas, tá? Se alguém quiser comentar, Luciana, assim, a gente pode comentar, fazer pergunta também. Diz assim também, Nietzsche escreveu essas palavras. Ele quis dizer o seguinte, as pessoas que experimentaram o mal podem certamente desejar perpetuá-lo, dando o troco adiante. Mas também é possível aprender o bem ao experimentar o mal. Um pai que sofreu demais quando era criança, ele pode perpetuar essa maldade para o seu filho, dizendo, eu sofri, você também pode sofrer. Mas ele pode dizer o seguinte, eu sofri muito quando era filho, quando era novo, e eu quero fazer diferente para o meu filho. Ou seja, é possível aprender o bem ao experimentar o mal. E é o certo, e é muito melhor para nós e para a sociedade. Um pouquinho mais. Diz ter a esperança de que todo o seu sofrimento... interessante. Olha o que Peterson diz. Ele falando sobre uma peça de T.S. Eliot, ele disse o seguinte, uma mulher, ao consultar com o seu psiquiatra, ela disse assim, o psiquiatra, olha, eu espero que todos estes problemas que estão ocorrendo comigo sejam minha culpa. Aí o psiquiatra pergunta, mas por que você espera que seja sua culpa? Ela diz, porque se for a minha culpa, eu posso consertar. Mas se for culpa das outras pessoas,
de Deus, do mundo, da natureza, o que eu posso fazer? Ou seja, olha, quando nós assumimos a responsabilidade da tragédia que nos acometem, é muito mais fácil para a gente consertar. Agora, se a gente dizer assim, começar a lamentar e dizer, olha, culpa do meu emprego, do meu patrão, da minha falta de sorte, é a falta de sorte que eu tenho, não sou eu, foram a minha família que me abandonou, foi a natureza que aconteceu por uma coincidência. Aí como nós podemos controlar os outros? Mas quando nós dizemos assim, não, é minha responsabilidade, a culpa é minha, então nós podemos mudar. É exatamente isso, observe. Uma das personagens não estava passando por um bom momento. Ela conversa com um psiquiatra sobre sua profunda infelicidade. Diz ter a esperança de que todo o seu sofrimento seja sua própria culpa. O psiquiatra fica surpreso. Ele a pergunta por quê? Ela responde que havia pensado longa e profundamente sobre isso e havia chegado à seguinte conclusão. Se fosse a culpa dela, ela poderia fazer algo a respeito. No entanto, se fosse culpa de Deus, se a própria realidade fosse falha, estabelecida para garantir sua miséria, ela estaria perdida. Não haveria como mudar a estrutura da própria realidade. Porém, talvez ela conseguiria mudar a própria realidade. Se fosse a realidade do mundo, se fosse a natureza, se fossem os outros, ela não poderia fazer nada. Então ela arregaçou as mãos e disse, eu espero que isso seja minha culpa. Imagina se as pessoas que lamentam, as pessoas que começam a culpar tudo e diz, só sabem reclamarem. Olhassem para si mesmo, deixassem de reclamarem e dissessem, eu tenho culpa nesse negócio. E dissessem, como eu sou o agente responsável, ela mudaria a sua vida completamente, com certeza. Alexandre Solzhenitsyn, eu já li muito sobre ele, inclusive eu compartilhei algumas frases sobre Alexandre Solzhenitsyn. Sempre quando eu compartilho alguma frase, não é aleatoriamente de autor que eu não conheço, não é de autores que eu conheço. É um cara incrível, tá? Alexander Solzhenitsyn tinha todos os motivos para que... Ele era um cara russo, tá? E eu vou dizer, ele sofreu pra caramba. Alexander Solzhenitsyn, ele tinha lutado a favor do comunismo na Rússia. Depois ele deixou de ser comunista. Porém, em um dado momento, ele foi preso pelos nazistas e ele sofreu, mas ele tinha sofrido tanto na mão de Stalin, que era lá o presidente da Rússia, porque em um dado momento ele foi preso até mesmo por Stalin, e depois ele foi preso por Hitler. Ele sofreu na mão de dois homens mais terríveis do mundo. Alexander Solzhenitsyn tinha todos os motivos para questionar a estrutura da existência quando foi aprisionado em um campo de trabalho soviético em meados do terrível século XX. Ele havia servido como soldado nas linhas de frente russas despreparadas para a invasão nazista. Ele foi preso, surrado, lançado na prisão pelo próprio povo. Depois foi atingido pelo câncer. Ele poderia ter se tornado ressentido e amargurado. Sua vida foi tornada miserável tanto por Stalin quanto por Hitler. Dois dos piores tiranos da história. Ele viveu em condições brutais. Vastos períodos preciosos do seu tempo foram roubados e desperdiçados. Ele testemunhou o sofrimento, a morte degradante dos seus amigos conhecidos. Então contraiu uma doença terrível que era o câncer. Solzhenitsyn tinha motivos para amaldiçoar a Deus. Nem Jó sofreu tanto. Porém, Solzhenitsyn começou a perguntar a si mesmo, em que eu errei? Qual é a minha responsabilidade nisso? Olha, e ele tinha bons motivos para culpar alguém. Hitler e Stalin são bons motivos para dizer, eles são a culpa. Ele tinha pessoas boas para colocarem a culpa, mas ele não quis fazer isso, porque se ele colocasse neles, ele não poderia mudar nada. E ele começou
questionar a si mesmo, onde eu errei. Ele começou a revisar o seu passado. Ele passou a passar um pente fino na sua história. E ele lembrou, quando ele era ainda jovem, que ele contribuiu para o comunismo. E ele viu que os seus erros do seu passado. Ou seja, nós sempre podemos passar um pente fino na nossa vida e ver onde erramos. Onde eu menti quando eu deveria ter falado a verdade. Onde eu tomei uma decisão errada. Como ele havia fracassado no passado, ele começou a perguntar a si mesmo. Quantas vezes havia agido contra a própria consciência, engajado-se em ações que ele sabia serem erradas? Quantas vezes havia traído a si mesmo e mentido? Havia alguma forma pela qual os pecados do seu passado pudessem ser retirados e espiados no inferno lamacento do Gulag soviético? Ele foi mandado para o Gulag soviético. Lá ele sofria muito. Ele pensou, qual é a minha culpa? Será em que momento ele se tornou uma pessoa, ele errou? Em que momento ele deixou de dizer a verdade? Eu tenho visto pessoas no trabalho, gente, no trabalho, quando ele precisa fazer a verdade, mas com medo de perder o emprego, ele não diz a verdade. Ele aceita qualquer coisa. Porque não, eu preciso do meu trabalho, então o que a empresa falar eu aceito, e qualquer coisa eu aceito. Gente, negocie, converse. É melhor você falar a verdade no momento, mesmo que isso ocasione algo um pouco ruim naquele momento, do que deixar as gotas da mentira ir pingando até o momento que você não pode mais controlar. Isso na sua família, no seu relacionamento. Seja verdadeiro. Eu aprendi isso. Eu era uma pessoa que tinha muito medo de desagradar as outras pessoas. E quando eu aprendi a dizer não com firmeza, a minha vida mudou totalmente. Totalmente. Não sabemos até onde a mentira pode nos levar. Ah, Solzhenitsyn. Como foi incrível Solzhenitsyn. Solzhenitsyn encontrou pessoas que admiravam, que eram honestas apesar de tudo. Desconstruiu peça por peça do seu passado. E então ele foi se ressuscitando a si mesmo. Então ele escreveu o Arquipélago Gulag. Solzhenitsyn, quando ele revisou o seu passado, sabe o que ele fez? Ele diz, eu vi que eu errei algumas coisas. E eu vi que eu posso fazer diferente. Ao invés dele ficar ressentido com Hitler, André Simões assistindo. André, abraço, Deus abençoe você demais. Ao invés de Solzhenitsyn ficar ressentido com o seu passado e com as pessoas, sabe o que ele fez? Revisou o seu passado, viu a sua contribuição para o seu mal, e aí ele, após reconhecer isso, ele diz, o que eu posso fazer agora? Além de reconhecer os nossos erros, podemos dizer assim, e agora, o que eu posso fazer? E ele diz, eu posso contribuir escrevendo. Ele escreveu o livro O Arquipélago Gulag. É um excelente livro. Compre esse livro para você ler. André Simões, boa noite, meu irmão. Deus abençoe. Saudades, tá? O que eu posso fazer? Ele escreveu o livro Arquipélago Gulag, que é um incrível livro. Leia esse livro. Compre e leia. E esse livro desmoronou o império de Stalin. Acabou com o comunismo soviético. Como um momento em que Solzhenitsyn revisou o seu passado, escreveu um livro e mudou toda a história ali da Rússia. Ou seja, ao invés de se tornar um homem ressentido e querer destruir tudo, ele quis reconstruir após revisar a sua própria vida. A decisão de um homem em mudar sua vida, em vez de amaldiçoar o seu destino, balançou todo o sistema patológico da tirania comunista até o seu âmago. Ele abalou toda a estrutura comunista de Stalin. O que podemos fazer de bom com aquilo que está acontecendo conosco?
quando podemos assumir a própria responsabilidade disso. As coisas desmoronam. É interessante considerar os hebreus. Hebreus são os judeus, tá? Os hebreus do Antigo Testamento, nesse aspecto. Suas lutas seguiram um padrão constante. As histórias de Adão e Eva, Caim e Abel, Noé e a Torre de Babel são realmente antigas. Aqui ele começa a falar sobre a história bíblica. E ele fala, vamos repensar sobre a história dos antigos hebreus. E ele diz assim, olha, os hebreus, sob a liderança de um grande homem, que começou com Moisés, Abraão, depois Moisés, né? Eles se organizaram uma grande sociedade, tornaram um império, né? Uma grande nação, e tiveram fortunas, porém eles começaram a crescer muito, se tornaram arrogantes e orgulhosos. E aí caíram na soberba e começaram a cometer erros, pecados, esqueceram das viúvas e dos órfãos, começaram a errarem. E aí as coisas começaram a dar errado para eles. E aí levantava-se um profeta. Um profeta surge. O profeta insulta o próprio rei e o povo. E diz a verdade ao rei e ao povo. Vocês estão errados. É por isso que vocês estão sofrendo. Lucimeira Aparecida, minha conterrânea. Oh, saudade. Então, Deus abençoe. Um dia eu vou passar em Nova Era. Quem sabe? Esse mês. Um profeta surge e apresenta a verdade para o povo. Um profeta que coloca a sua vida em risco ao dizer a verdade. E aí ele surge e confronta o povo muda, confronta o rei muda, a nação se estabelece novamente. E assim foi toda a história dos povos antigos hebreus. E aí o povo errava de novo, sofria de novo. Eles reconstroem o seu estado e o ciclo recomeça. Se você perceber a história dos hebreus, havia um ciclo entre reconhecer o seu estado de pecaminosidade e erro e serem abençoados, errarem e sofrerem pela consequência. Assim, ele faz a comparação com a nossa vida, a reconsiderar a nossa própria vida. Esquecemos, está bem próximo de terminar, mas vou dizer um pouquinho mais. Peterson diz o seguinte: esquecemos de prestar atenção em nós mesmos, nas circunstâncias, na vida. Deixamos de valorizar o que temos. Observe, deixamos de valorizar o que já temos. Fechamos o olho e tudo desmorona. Seria isso culpa da realidade? De Deus? Ou as coisas desmoronam porque não prestamos atenção suficiente? Será que o que acontece conosco, com nós, será que não é porque nós deixamos de observar, passamos a não prestar atenção nas nossas ações, ao nosso derredor, a nós mesmos, nas nossas atitudes? Ou é culpa de Deus, da realidade? Imagina se a gente chegar, eu não sei, mas vamos dizer daqui 20 anos, você pensar assim, olha como minha vida está, como está a minha situação, meu emprego é ruim, eu não tive sorte, minhas finanças estão ruins, eu não tive sorte. E quais as decisões que você está tomando agora? Você está estudando um outro idioma? Falando nisso, eu estou fortemente estudando espanhol, já estou assistindo filme em espanhol, conversando com pessoas em espanhol, e no mínimo, daqui um ano eu vou estar em outro país de língua espanhola e estarei falando fluentemente. Ou seja, esse ano fiz tantas coisas, mudei de categoria de habilitação, final do ano passado, fiz pós-graduação, ou seja, estarei já iniciando um curso de preparação do meu trabalho, relacionado ao meu trabalho. Ou seja, o que podemos fazer agora? Ou depois chegaremos e diremos, não tive sorte. É culpa do destino, da família, da realidade? Ou nós não prestamos atenção a nós mesmos?
aqui ele cita um exemplo. Vocês devem lembrar do furacão Katrina. Eu acho que é o Katrina mesmo, isso. É um furacão que atingiu Nova Orleans em bastante anos já atrás, que destruiu, arrasou Nova Orleans nos Estados Unidos. Quando o furacão atingiu Nova Orleans, a cidade naufragou nas águas. Porém, e aí as pessoas poderiam culpar a natureza, né? Deus, sei lá. Só que havia um decreto de 1965 que ordenava a melhoria em todo o sistema das barragens. 40 anos tinham passado e tinham só feito 60% do que deveria ter feito. Corrupção, sabe como é, né? Então, veio o furacão, destruiu as barragens, Nova Orleans ficou debaixo de água, destruiu aquela cidade. E aí as pessoas poderiam dizer, culpa de Deus, da natureza. Os religiosos poderiam dizer de Deus. Os ateus poderiam dizer da natureza. E agora, olha, estou destruído por causa da natureza. Poderia culpar a realidade. Mas, e aí? Eles poderiam ter feito alguma coisa e não fizeram. Havia muito que poderia ser feito e não fez. Alguém errou. Possa se corrigir. Um furacão é um ato de Deus. Ele diz aqui no livro, um furacão é um ato de Deus, é verdade. Mas deixar de se preparar, quando a necessidade de preparo é bem conhecida, isso é pecado. É fracassar. E o salário do pecado é a morte. Romanos 3:23. Os judeus antigos culparam a si mesmos quando as coisas desmoronaram. Agiram como se a bondade de Deus, a bondade da realidade, fosse axiomática, ou seja, fosse sempre natural, né? Axiomática, fosse natural. A bondade de Deus é inquestionável. E assumiram a responsabilidade pelo próprio fracasso. Ou seja, o que Peterson quer dizer aqui é o seguinte, assuma a responsabilidade da vida, das circunstâncias. Se você está sofrendo, bem, isso é normal, as pessoas sofrem. Onde você já viu as pessoas não sofrerem? É natural na vida. A morte é natural, incidentes são naturais, doenças são naturais, faz parte da natureza. Ou seja, se você está sofrendo, bem, isso é normal. As pessoas são limitadas e a vida trágica. No entanto, se seu sofrimento for insuportável e você estiver começando a se corromper, corromper significa começar a colocar culpa nas outras pessoas, a alguma coisa, a se amargurar, isso é algo sobre o que pensar. Se você chegou ao ponto de começar a questionar os outros, a se lamentar, comece a repensar sobre isso, tá bom? Observe a si mesmo. Você aproveitou totalmente as oportunidades que lhe foram oferecidas na vida? Está se esforçando em sua carreira profissional, seu emprego? Está deixando que a amargura e o ressentimento detenha e o arraste para baixo? Eu já vi. Pessoas no emprego, olha, me lembrei. Pessoas no emprego que lamentava todo santo dia dizia, isso só acontece comigo. O mundo conspira contra mim, a realidade conspira contra mim. Só pode ser comigo que acontece coisa ruim. Não aguento mais isso, não sei onde vou parar, não sei o que, porque tudo é contra mim. Não passaram muito tempo, vocês não pensam o que aconteceu com ela, com essa pessoa? Então, ou seja, e eu pensei, meu Deus, se a pessoa não mudar, não assumir a culpa, a responsabilidade, arregaçar as mangas e dizer, não tem nada de culpa das outras pessoas, ou se tiver culpa das outras pessoas da realidade, eu também tenho, e o que eu posso fazer e em que eu tenho errado.
Ou seja, quando eu vejo alguém só reclamando e só lamentando, eu penso, não digo. Se a pessoa não me perguntar, eu não digo, mas se me perguntar, eu falo a verdade. Brevemente, essa pessoa, se não mudar, descerá mais para o abismo do poço lamaçal, porque a pessoa não está tomando responsabilidade do que está acontecendo sobre si, e a pessoa entra em um estado depressivo, a pessoa entra em uma crença que leva um ciclo depressivo, a pessoa começa a agir de forma ruim e que ninguém vai tolerar. Há coisas que você poderia fazer, que sabe que poderia fazer, que deixariam as coisas ao seu redor melhores? Você arrumou a sua vida? É a pergunta. Pare de dizer aquelas coisas que o tornam fraco e envergonhado. Diga apenas coisas que o tornam forte. Faça apenas as coisas das quais você possa falar com honra. Eu falei na live passada o seguinte: construa sua força, construa sua fortaleza como pessoa, torne uma pessoa forte, elimine a fraqueza, porque ninguém gosta de gente fraca. Essa é a verdade. Ninguém gosta de gente fraca, tá bom? Não gosta mesmo. As pessoas podem até te ajudarem na sua fraqueza, mas não se sentirão felizes com isso. A sua fraqueza pode atrair, vou dizer entre aspas, de forma figurativa, urubus, para aproveitarem da sua catastrófica realidade, mas não atrairá águias para te ajudarem. Mas quando você está forte, atrairá pessoas para estarem aliadas a você. Fortes aliam com fortes. Fracos alinham com outras pessoas fracas que te acabarão ainda te trazendo ideias piores ainda. Jorge Silva está assistindo. Meu grande amigo, Deus te abençoe, tá? Ou seja, te levará a crenças piores ainda, não te melhorará em nada, e se vier algum forte é apenas para aproveitar da sua miséria, e não para te ajudar. Então, assim, óbvio que pode te ajudar algumas pessoas, é normal, algumas sim, mas não é a verdade, não é a realidade do que acontece, tá? Então, assim, pessoas podem te ajudar em momentos de fraqueza, sim, pode acontecer. Muitas pessoas já me ajudaram muito em alguns momentos de dificuldade. Mas quando eu estou falando de fraqueza aqui, eu nem estou dizendo de dificuldade, não, que aconteceu alguma dificuldade, não estou dizendo de fraqueza de espírito. Se você tornar uma pessoa fraca de espírito, de personalidade, as pessoas não vão gostar de você. Não é fraqueza no sentido de estar doente ou algo assim. Ninguém gosta de gente fraca em espírito, pessoa que só lamenta, que só reclama, que só tá para baixo. Essa é a realidade, tá bom? Ninguém, não tem marido, namorado, ninguém aguenta isso. Então, alimente a sua própria natureza, fortaleça-se. Fale coisas que te tornam forte e que você tem honra em falar. Não culpe o capitalismo, a esquerda radical, ou a iniquidade de seus inimigos. Não, inclusive, não culpe o capitalismo, sabe? Há muita gente teórica, cheia de brá, de mimimi, dizendo minha vida é destruída, é arruinada por causa do capitalismo, é porque eu moro no Brasil e o presidente é tal. Não culpe o presidente, não. Seja, tem presidente ruim, tem presidente bom, mas não vão culpar eles, não. Aliás, eles têm suas culpas, mas assumamos a nossa própria responsabilidade. E quando fazemos isso, independente de quem esteja no poder, nossa vida será melhor. Olha, por mais que tenha alguém atrapalhando, por mais que tenha um presidente, um governador, um prefeito, um patrão, um familiar, que esteja tentando atrapalhar a nossa vida, se a gente colocar a responsabilidade só neles, nós definharemos, faremos nada. Mas se assumimos a responsabilidade, as coisas serão melhores. Não reorganize... interessante. Não reorganize o Estado até que você tenha ordenado sua própria experiência.
Não tenta reorganizar toda a estrutura do Estado se você não reorganizar sua própria vida primeiro. Tenha um pouco de humildade, pelo amor de Deus. Reorganize a si mesmo primeiro. Se você não pode levar a paz para sua casa, para sua família, como ousa tentar governar uma cidade? Veja o que acontece ao longo dos dias e semanas. Quando estiver no trabalho, vai começar a dizer o que realmente pensa. Vai começar a dizer à sua esposa, ao seu marido, aos seus filhos, aos seus pais, o que você realmente quer e o que você precisa. Fale a verdade. Aquilo que comecei a dizer, que eu disse no início, fale a verdade para eles. Sua cabeça começará a ficar mais organizada quando parar de enchê-la com mentiras. Sua experiência melhorará ao parar de distorcê-la com ações inautênticas. Então você começará a descobrir coisas novas e mais sutis que está fazendo errado. Você vai desfazer os nós do passado. Seja mais forte e menos amargurado, menos amargo e ressentido. Então só lhe restarão as tragédias cruas da vida, porém elas não mais serão pioradas pela adição da amargura e da falsidade. Jordan Peterson diz, a vida é sofrimento. Peterson diz, ele não nega isso. Ele diz, a vida é sofrimento. Ela inclui sofrimento, doenças, dores, catástrofes, natureza. E inclui isso. A vida inclui morte. A realidade é essa, é nua e crua. Acontece isso. Porém, se a gente atribuir a culpa a essas coisas e não a nós, nós pioraremos as coisas. Então não vamos adicionar mais sofrimento à nossa vida, culpando elas com amargura e com falsidade, né? Consegue aguentar naquelas tragédias. Tá, existem, ele fala sobre as tragédias remanescentes, necessárias, porque também muitas coisas ruins que acontecem conosco é necessário para nosso crescimento. Algumas, outras não, mas muitas são mínimas e algumas coisas são inescapáveis, como doenças e mortes. São inescapáveis. Talvez você até aprenda a combatê-las para que continuem trágicas, porém meramente trágicas, em vez de se degenerarem ao ponto de um inferno total. Agora eu irei falar algo mais forte. Olha, às vezes uma pessoa está passando por uma doença terrível, um câncer. Talvez foi atropelado, bateu num carro de moto, perdeu um braço, uma perna, talvez não ande. Talvez a pessoa está realmente passando por um momento terrível. Olha, poderia culpar. É a alimentação. É as pessoas, é o mundo que me trouxe esse câncer. Poderia dizer, olha, foi o outro que envolveu comigo um acidente, bateu em mim, quebrou a perna, não sei o quê. Poderia culpar tudo isso. E se ficarmos lamentando a vida toda com raiva e com ódio do dono da Coca-Cola porque fez Coca-Cola, do dono do cara que colocou o agrotóxico, do dono do carro que bateu, se ficar a vida toda lamentando do cara que assassinou um parente que eu amava demais, e ficar a vida toda com esse ressentimento, esse ódio contra Deus que deixou deixou talvez a esposa, uma filha morrer, numa doença talvez, se viver agora o resto da vida ressentido, odioso, apenas estaremos acrescentando mais maldade, mais sofrimento à nossa vida, do que assumir a realidade das nossas próprias decisões. Porque senão iremos degenerar até o inferno. Última frase do livro e eu encerrarei, tá bom, meus amigos? Porque também tem que sair um pouquinho, porque hoje é sábado. Talvez você então veja que se todas as pessoas fizerem isso nas próprias vidas, o mundo pode parar de ser um lugar ruim. Talvez, pelo menos, melhor do que é.
Se assumirmos a responsabilidade, podemos ter um mundo melhor. Deixe a sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. Arregaçamos a manga, assumamos a nossa responsabilidade diante da vida. Não nos alimentamos de amargura como Cal Panran, que se alimentou de amargura e queria destruir a própria humanidade para vingar-se de Deus, como Caim, que tentando vingar-se de Deus, matou seu irmão por causa de ter alimentado o ressentimento. Mas aprendemos-nos com os sofrimentos da vida para fazer o bem, porque é possível, ao experimentar o mal, aprender a fazer o bem. Deus abençoe a todos vocês que assistiram. André Simões ainda está aí assistindo, Jucimei, Jorge, os demais que irão assistir depois. Um grande abraço, Deus abençoe vocês, tá bom? Até a próxima live. Até mais.